Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, sua família. Desde já convido a vocês a estarem ouvindo esta palavra muito importante até o final, onde hoje eu vou falar sobre a sétima igreja do Apocalipse, que é a igreja de Laodiceia. Ou seja, a igreja que, além de morna, eu costumo dizer que era a igreja a qual o Senhor Jesus Cristo, ele estava do lado de fora dessa igreja. E já vamos saber por quê. Mas antes de lermos o texto, que é em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, eu quero falar sobre um breve conceito histórico desta cidade de Laodiceia, para poder entrar na igreja que ficava situada em Laodiceia. A cidade de Laodiceia, cujo nome significava quente, esta cidade localizada na região da Frígia, a 60 quilômetros ao leste de Éfeso. Esta cidade ela recebeu este nome devido a uma homenagem a Laodice, esposa de Antíoco II Teos, ou seja, ele homenageou a sua esposa, o nome dela era Laodice, e ele coloca o nome da cidade de Laodiceia. E também pelo fato dele ter reconstruído aquela cidade naquela época. Laodiceia era uma cidade importante, tanto como as outras da Ásia daquela época. Ela era importante em rotas comerciais, era uma cidade rica e certamente tornou-se uma das pioneiras sedes do cristianismo, porque a Bíblia fala em Colossenses capítulo 2, versículo 1, que o apóstolo Paulo ele fazia menção desses cristãos ali em Laodiceia, como também aos cristãos da cidade de Colossos, onde ele dizia que se empenhava, se esforçava por eles, por esses cristãos. Ou seja, o que implica dizer que o apóstolo Paulo ele dava tudo de si, orava ao Senhor, ensinava, enviava cartas, para que aquele povo, tanto em Laodiceia como de Colossos, pudessem ser cristãos estáveis e que agradassem ao Senhor Jesus Cristo. Hoje a cidade de Laodiceia é conhecida como Pamukkale, e as ruínas da igreja de Laodiceia existem e é chamada pelos turcos de Eskirgisay, que quer dizer castelo velho. Agora vamos analisar com simplicidade o conteúdo dessa carta. Apocalipse 3, versículo 14 está escrito: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação do Senhor nosso Deus. Ou seja, aqui o autor da carta, o Senhor Jesus Cristo, dono da igreja, ele é aqui descrito em três aspectos. Primeiro, ele é descrito como um amém, ou seja, esta palavra amém, o teor dela significa assim seja, ou seja, significa que estava confirmando que o Senhor Jesus Cristo, ele tem autoridade absoluta, como também toda a sua vontade, ela é executada. E por isso fala aqui o amém. Quando diz a fiel testemunha e verdadeira, é porque o Senhor tudo vê, tudo sabe, tudo sonda, tudo conhece e sabe galardoar e sabe julgar com equidade.
Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele esteve em vida terrena perante Pilatos, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37, ele disse: eu vim para dar testemunho da verdade. Então, por isso que é chamado de testemunha fiel e verdadeira, porque no Senhor não há dolo algum. Aqui diz o princípio da criação do Senhor nosso Deus. Por quê? Primeiro, porque tanto ele esteve presente em totalidade de poder na criação do mundo, e ele confirma isso, ele diz muito antes que Abraão existisse, eu sou. Também porque ele é considerado, vamos dizer, a primícia que se fez carne, que está acima dos anjos, como está descrito em Hebreus, capítulo 1, versículo do 1 ao 6, o verbo que se fez carne, Evangelho de João 1, versículo 14, o eu sou que sou, descrito em Êxodo 3, 14, como confirmado no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 24 ao 58. Então, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele é chamado aqui o princípio da criação do Senhor nosso Deus. Porque tanto esteve presente, porque ele e o Pai são um só, como também, louvado seja o nome do Senhor, ele esteve e sempre estará presente em todo acontecimento de toda a geração humana que porventura ainda vier a existir. Sobre tudo e sobre todas as coisas, tudo foi feito por ele, para ele, tudo foi criado por ele. Agora o ponto número 2, nós vamos para a check-up espiritual da igreja de Laodiceia. O que o dono da igreja, o Senhor Jesus Cristo, disse sobre esta igreja? Versículo 15, ele diz: eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas na verdade não sabes que és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Então vamos ver, analisar a check-up espiritual dada pelo próprio Deus sobre a igreja de Laodiceia. Primeiro ele diz que ela nem é fria e nem quente, ou seja, ela é morna. E o que significa esse meio termo morno, morna? Ou seja, que não era aprovada pelo Senhor, porque embora proferisse crer no nome do Senhor Jesus Cristo, contudo esta igreja é como se esse traço lembra a igreja moderna de hoje. Muitos, não todos, mas era uma igreja que dizia crer no Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo interagia com o mundanismo. E com isso, seu comportamento, com certeza, era semelhante à sociedade ímpia daquela época. E para lermos aqui, entendermos um pouco, quando um cristão, ou seja, uma igreja, tem aparelhamento com o sistema ímpio, uma sociedade ímpia, vamos ler aqui Tiago, capítulo 4, versículo 4 ao 10, que diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra o Senhor nosso Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, ter sociedade com o mundanismo, está no meio termo, se autoconstitui, se levanta como inimigo do Senhor nosso Deus. Ou cuidai vós
que em vão diz a Escritura que o Espírito que há em vós, que habita em vós, tem ciúmes? Antes da maior graça, portanto, assim diz o Senhor nosso Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, ao Senhor nosso Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos ao Senhor nosso Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, ou seja, vós de meio termo, vós que estáis em cima do muro, vós que estáis divididos, purificai o coração, senti as vossas misérias e lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo ponto dessa igreja, segundo a análise do próprio Deus, a qual se é irrevogável, irrefutável. O Senhor disse, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, por quê? O que significa isso? Ou seja, era uma igreja que até então estava sendo repudiada, rejeitada pelo Senhor. Por quê? Porque o Senhor não se agradava das obras, da conduta moral daquela igreja. Vamos nos lembrar aqui de uma breve descrição do povo que dizia ser povo do Senhor. Em Isaías capítulo 1, versículo 13 em diante, o Senhor dizia para aquele povo que se agregava e congregava em nome dele. E dizia, não tragam mais ofertas debalde, o incenso para mim abominação, festas de lua nova e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene, as vossas festas de lua nova e solenidades. Me aborrece a minha alma, diz o Senhor. Já me são pesadas, já estou cansado de sofrer. Pelo que quando vós estendeis as mãos, eu escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, diz o Senhor. E cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas, vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, tornar-se-ão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes, o Senhor diz, se quiserdes, uma condicional, e ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Louvado seja o nome do Senhor. Então o povo que se congregava e agregava e dizia que era em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus vivo, muito bem, mas as obras eram como Laodiceia, não agradavam ao Senhor. A igreja de Laodiceia era uma igreja, mas tinha mistura. Era igreja, mas eram imprudentes, era um candeeiro, mas eram como as 5 virgens loucas de Mateus 25, vazias, imprudentes,
vamos dizer, nécias, desapercebidas, desligadas de ter uma vida com comunhão com o Senhor, com o noivo. Laodiceia era uma igreja, um candeeiro era, mas o seu valor até então era só nominal, era igreja só de nome. O que mais podemos ver? Versículo 17, o Senhor dizia assim: Laodiceia, vocês dizem, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Palavras fortes, adjetivos terríveis, mas quem disse foi o Senhor. Ou seja, em outras palavras, ele estava dizendo: Laodiceia, você está muito iludida. Você é uma igreja aparentemente portentosa. Por quê? Porque eles confiavam no seu status social. Eles se confiavam porque era grande por fora, esplendor por fora, uma igreja orgulhosa. Mas que ao mesmo tempo o Senhor disse: olha, vocês dizem que não precisa de nada, que vocês estão abastecidos e muito bem, obrigada. Mas acontece que vocês não sabem que diante dos meus olhos a condição de vocês, igreja de Laodiceia, é desgraçada, miserável, pobre, cego e nua. Adjetivos fortes. Condição gravíssima daquela igreja de Laodiceia, mas que tinha jeito para eles. Desgraçado, por quê? Porque o Senhor estava querendo dizer: vocês são desprezíveis, se fazem assim diante dos meus olhos, infelizes, amaldiçoados, desgraciados da minha graça, isentos da minha graça. Por que o Senhor chamava eles de pobre? Porque eram desprovidos de poder e da palavra do Senhor e da comunhão que o Senhor queria ter com eles. Porque o Senhor chama eles de miserável? Porque eles mesmos se faziam de vil, de infames, ou seja, necessitados de compaixão, ou fazendo de tudo para que fossem duramente punidos se não se arrependessem dos seus atos. Cegos, o Senhor disse: vocês são cegos. Por quê? Porque tinham uma mente cauterizada. Eles achavam que tudo estava bem, que tudo estava ótimo, que tudo estava beleza. Mas não enxergavam os seus pecados, não enxergavam mais a sua vida espiritual, não se preocupavam em estar de bem com o Senhor nosso Deus. Eles não enxergavam e nem procuravam fazer do Senhor nosso Deus e da sua presença uma prioridade. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor disse: vocês são nus. Ou seja, era uma igreja que estava tão aparelhada com o mundanismo que se tornou imoral, sem escrúpulos para com o Senhor, para com o dono da igreja. Ponto 3, agora vem o conselho do Senhor para essa igreja, porque, como eu disse a vocês, fazia parte de um dos 7 candeeiros. O Senhor andava entre os 7 candeeiros, que significa as 7 igrejas. Ainda assim era igreja. Enquanto estavam vivos, era igreja, mas não era uma igreja aprovada. O Senhor estava duramente repreendendo. Versículo 18, aí o Senhor diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas.
O que significa esse conselho do Senhor? Quando ele diz assim, que de mim compris ouro puro, que ouro seria esse? A riqueza espiritual, o poder do Espírito, como diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6 ao 7. Este poder, esta graça, este conhecimento do Senhor, aleluia, que é um ouro, é uma riqueza espiritual e que o Senhor, ele dispensa para os seus vasos de barro. Louvado seja o nome do Senhor, aqui está escrito, 2 Coríntios 4, versículo 6, porque o Senhor nosso Deus disse que das trevas resplandece a luz e que resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória dele. Na face de Jesus Cristo, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja do Senhor nosso Deus e nada de nós, mas que era para estar em nós, a sua igreja e a igreja de Laodiceia. Então o Senhor estava dizendo assim, eu aconselho que no lugar de vocês estarem prestando atenção às riquezas que vocês têm, os dinheiros que vocês têm, o comércio de vocês, se vocês quiserem a salvação e me agradar, já que vocês são a igreja de Laodiceia, que procurem comprar de mim ouro provado no fogo, e, aleluia, ou seja, porque a presença do Senhor, a comunhão com o Senhor, os dons do Senhor, o poder do Espírito Santo não é de graça. Se paga um preço de renúncia, de oração, para que eles fossem ricos da graça do Senhor nosso Deus. Aí o Senhor disse mais a eles, para que te enriqueças e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Ou seja, o que diz em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, diz algo muito importante sobre vestes. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. E aí eu pergunto, como é que está a igreja do Senhor nosso Deus na terra, no teor total hoje? E eu quero dizer que são poucos que preservam suas vestes brancas, que significa a santificação, a pureza, a integridade. Louvado seja o nome do Senhor. Vestes brancas é adquirida através do que diz Apocalipse 22:14, bem-aventurados os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, e que esses não amaram as suas próprias vidas, ou seja, eles não tiveram nada nessa vida como prioridade, a não ser estar diante do Senhor nosso Deus. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor diz, unja os olhos com colírio para que vocês vejam. Aqui se refere o quê? Que colírio é esse? Se refere ao discernimento espiritual, para reconhecer a verdade do erro. A Bíblia diz em Mateus 5:29, se o olho faz pecar, é melhor arrancar do que através dele levar todo o corpo para o inferno. Ou seja, se a pessoa ela tem o olhar, a mente voltada para a carnalidade, é isso que o Senhor está querendo dizer. Então, ele dá essa expressão bem drástica. Ele diz, é melhor que fosse arrancado do que todo o corpo ir para o inferno. Então o Senhor está dizendo aqui a Laodiceia, vocês procurem ouro provado no fogo, vestes brancas e unge os olhos de vocês, para que vocês enxerguem até aonde vocês estão envolvidos com Satanás e as coisas de Satanás, porque vocês não estão me agradando, para que vocês aprendam a discernir a verdade do erro e voltem para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vem a disciplina do Senhor. Versículo 19, ele diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê zeloso, pois, e arrepende-te. Ou seja, a igreja de Laodiceia,
era mais mundana do que tudo, mas era a igreja. E o Senhor diz a ela: olha, eu estou repreendendo vocês e castigo porque eu os amo. Sejam zelosos, ou seja, despertem. Te cuida na tua vida espiritual, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Desperta, considera o que eu te digo, arrepende-te. Era o que o Senhor estava dizendo. Em Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, ou seja, na libertinagem, se tudo é permitido e nada é proibido, da qual todos são feitos participantes, aí o Senhor não chama de filhos, chama de bastardos. Aí ele diz aqui, versículo 11, é verdade que toda correção ao presente não dá motivo de gozo, de alegria, mas sim de tristeza. Contudo, produz um fruto pacífico de justiça no exercitados por ela. Louvado seja o nome do Senhor. É como se o Senhor dissesse a eles: eu estou falando assim com vocês porque eu os amo muito. Eu não quero vocês perdidos, mas quero que vocês se arrependam, porque eu vou disciplinar vocês, porque eu vou permitir provações para que vocês venham à minha presença e quero que vocês se arrependam. Agora a oportunidade do Senhor Jesus Cristo para aquela igreja. E é por isso que agora eu vou justificar porque eu disse que o Senhor Jesus estava do lado de fora. Versículo 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Muito simples. O Senhor estava dizendo para Laodiceia e está dizendo para nós. É como se ele dissesse assim: se você quer minhas bênçãos, se você quer que eu ande com você, então abra a porta do seu coração, abra o seu entendimento, ouça a minha palavra, aceite de bom grado. Aí ele está dizendo: porque a porta estando aberta, eu vou entrar, entrarei na tua casa, em toda a tua vida, e você terá comunhão comigo e eu com você. É isso que o Senhor está dizendo. Vamos nos lembrar aqui, Hebreus 13:12 diz que o Senhor Jesus Cristo, em seu sacrifício de cruz para santificar o seu próprio povo, ele padeceu fora da porta, ou seja, fora dos portões da cidade. E uma coisa vos falo, imagine nós fora da congregação do Senhor, da aprovação do Senhor, fora do caminho da fé, reprovados, fora, imagine nós do lado de fora da porta estreita. Oh, que coisa mais terrível! E o Senhor estava do lado de fora daquela igreja, que ele estava dizendo: eis que estou batendo na porta. Se alguém der ouvidos, eu vou entrar e terá comunhão comigo e eu com ele. Aí aqui por final o Senhor faz um juramento, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono, ou seja, a salvação, a vida eterna, a grande ceia do Senhor, aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito do Senhor está falando para as igrejas. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor está falando. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos estão como Laodiceia, uma igreja que podemos considerar como moderna, onde tudo é permitido, nada é pecado, que a Bíblia ela é muito arcaica e que tem coisas que já se passou e coisas que não é para nós hoje, e se mistura com o ecumenismo, e se mistura com, vamos dizer, a sociedade, os costumes da sociedade mundanista, e diz que está tudo bem, tudo beleza e tudo maravilha. É uma Laodiceia nos tempos de hoje. Que o Senhor nos ajude, porque nós queremos a salvação,
Não somos perfeitos, mas nós queremos agradar ao Senhor nosso Deus e andar em espírito e em verdade. Que o Senhor vos abençoe. Amém e graças a Deus.